Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem. Não haverá outra Bíblia. O Senhor Jesus Cristo abençoe você, seu lar, a família, o seu dia. Eu gostaria de convidá-lo para continuar a nossa conversa. Nós temos estado aqui a cada dia apenas alguns minutos que nos permite fazer uma breve meditação. Hoje quero continuar perguntando a você: alguém já lhe explicou ou lhe disse por que Jesus teria que nascer em um nascimento virginal? Alguém já lhe explicou por que é que todos os seres humanos nasceram em pecado e foram formados em iniquidade? Já pensou que já nascemos condenados com esta sentença de morte sobre nós? Vamos voltar ao princípio. Por que será? O fato é, todos os que nasceram através da via sexual são considerados na Bíblia como pecadores. O salmista, no capítulo 51 do livro de Salmos, ele faz esta afirmação no verso 5: Eis que em pecado fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Salmos 51, verso 5. Ora, é-nos explicado pela Bíblia que quando um homem lança o espermatozoide no ventre de uma mulher e ele nada para encontrar o óvulo da mulher, ali está a consumação do pecado. Por quê? Porque a ideia de muitas pessoas, de maneira ingênua, porque ninguém lhe teve a clareza e a sinceridade de lhe explicar que o pecado original não foi Eva comer uma maçã, mas sim o pecado original foi sexo. Eva foi desvirginada por um animal que era cognominado a serpente, que era exatamente como o homem, porém um pouco maior, mais robusto, e que Deus o transformou depois da queda por uma sentença em um animal rastejante. É daí que nasce a explicação clara porque aparece logo no livro de Gênesis, no capítulo 6, os filhos dos gigantes. Então, com a queda, o pecado original não foi comer uma maçã. A maçã está apenas dentro de uma linguagem simbólica. A maçã não, o fruto do pecado, nem maçã propriamente é. A maçã serve até para uma boa esclarecer aos meus amigos. Você passa na frente de um motel, tem uma maçã mordida. Será que eles estão comendo maçã lá dentro ou estão fazendo sexo? A segunda questão é, quando um homem, na linguagem vulgar, tem um ato com uma mulher, ele sempre usa a expressão comeu. Você olha na Bíblia, no capítulo 30 do livro de Provérbios, verso 20, está escrito: tal é o caminho de uma mulher adúltera, ela come, limpa a boca e diz: não cometi mal algum. Será que a Bíblia está falando de uma comida natural ou está falando aqui o caminho de uma mulher adúltera, uma mulher que se prostitui, que adultera, que tem relações sexuais ilícitas? Então aqui você está vendo que isto aqui é figurativo. O ato de comer é apenas um ato simbólico. A Eva comeu
do fruto proibido, ou seja, teve uma relação com uma serpente, ou seja, com um animal que tinha a estrutura física semelhante ao do homem, que falava, que argumentava. Aliás, se você acreditar na Bíblia, leia assim, no espírito da Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo disse: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, porque estou zeloso de vós, para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, um marido Cristo. Agora paremos aqui. Uma virgem pura, a saber, um marido Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que Cristo é o segundo Adão, ou o último Adão. Esta é a linguagem da Bíblia. Veja, se Paulo disse que queria apresentar uma virgem pura, a saber, a Cristo, o segundo Adão, ou o último Adão, como queira, está Paulo dizendo que ele temia que, assim como a serpente enganou e seduziu a Eva, de alguma maneira fossem corrompidos os nossos costumes. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que quando Adão, o primeiro Adão, recebeu Eva, ela não era virgem, e que ele estava preparando uma igreja para que quando o segundo ou último Adão recebesse, ela fosse pura e não fosse corrompida, como a primeira. A primeira gerou filhos segundo a carne. A segunda, esta que se corrompe, gera filhos para a perdição. Aí você está dentro de uma estrutura de uma mulher que na Bíblia representa a igreja, que se não for virgem, é uma mulher adúltera, Apocalipse 17, Apocalipse 18, e gera filhos, muitos membros daquela igreja, corrompidos com uma semente maligna que é o ato de passar por cima daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra e fazer cultos conforme a sua própria ideologia e nunca voltarem para o padrão da Bíblia. Deixa eu ser um pouquinho claro, direto com você. Se sua igreja não obedece o que está escrito, não importa qual nome ela tenha. Ela é uma porta que se abriu para enganar você. Nós não precisamos nem de acrescentar e nem de subtrair a Bíblia. Precisamos da Bíblia como palavra infalível de Deus, como ela é. Então, voltando ao nosso assunto, a Eva caiu, ela gerou um filho que na verdade você vai ver que é filho do maligno, ele é um assassino, ele cria toda a estrutura da árvore da ciência do bem e do mal, no capítulo 4, quando ele começa uma civilização que nós conhecemos que é do diabo e que nós estamos vivendo hoje dentro destas grandes cidades. Leia a Bíblia, a primeira cidade que houve na terra foi criada por Caim. Deus não vai suportar isto, ele vai tirar o seu povo daqui para destruir esta civilização do diabo, com entretenimento, com jogos, com adultério, com vida promíscua, com sodomismo, com toda sorte de imundície para fazer habitar o seu povo novamente numa terra que, se você nota, é chamada o Éden restaurado, um lugar de felicidade plena, de saúde plena, de lugar maravilhoso que Deus criou, na Bíblia chamada de Nova Jerusalém. Amigo telespectador, então a Eva perdeu a sua virgindade. Uma virgindade se perde com rompimento do ímen e com derramamento de sangue. Nasce aí a razão pela qual Deus estabelece que só se paga pecado com o derramamento de sangue, porque o pecado original não foi fruta, foi sangue. A Eva desvirginada. Então era necessário que, para se pagar a dívida, desse o valor correspondente. Deixa eu lhe explicar, eu lhe devo R$100, eu preciso de R$100 para lhe pagar.
O pecado original veio através de sexo. Como é que nós vamos pagar o pecado? Como é que o homem deixaria de ser pecador? Era necessário que alguém que viesse sem a participação do sexo, porém, num nascimento virginal, sem a mistura que toda a raça humana tinha de sangue cruzado, para ser um sangue puro, para então dar sua vida, derramar seu sangue e resgatar o homem da sua maneira inútil de viver. Então, isto chama-se pagamento da dívida da humanidade, oportunidade de vida eterna. Jesus nasce de uma virgem, porque a primeira mãe de todos nós pecou e não era virgem. Era necessário que ele viesse agora em um nascimento virginal. O pecado começa com derramamento de sangue e termina com Jesus derramando seu sangue inocente, puro, imaculado, para pagar a dívida da humanidade. Esta é a proposta do Evangelho. Quando você tem a explicação em que outras pessoas, talvez nunca você ouviu isto, que tentam explicar muitas formas do nascimento de Cristo, você vai entender que tudo isto é maneira secundária para enrolar a mente das pessoas. Quando nós estamos falando de filhos de Deus e filhos do diabo, deixa eu estabelecer aqui bem claro isto. Jesus disse em São João capítulo 8, disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ele disse, vocês não são de Deus, dizendo para os religiosos, vocês são raças de víbora, raça da serpente. Se você fosse de Deus, você entenderia o que eu estou lhe dizendo, disse Jesus àqueles religiosos. Esta mesma escritura é colocada diante de você. Se você crê na Bíblia, na palavra de Deus como ela é, você vai orar, Deus vai lhe mostrar. Se você não crê e diz, isso é bobagem deste pregador, eu estou citando a Bíblia para você, sabe o que vai acontecer? Você acaba tirando a identidade e ficando na sua igreja, na sua religião e sendo condenado como um filho do maligno, porque não pode ouvir, praticar e crer na palavra de Deus. Espero que tenha te ajudado nestes poucos minutos. Vamos crer, vamos viver e vamos herdar a vida eterna. Pai, agradeço pela oportunidade, peço abençoar as pessoas, abrir-lhes os entendimentos e lhes revelar a tua palavra. Cura os enfermos, liberta os oprimidos e salva, em nome de Jesus Cristo te peço.